você que me assiste por meio desse vídeo, para você que não me conhece, eu sou o pastor Arnaldo Silva. É sempre um prazer estar aqui diariamente, trazendo até o teu coração a palavra de fé, de esperança, de vida, de reflexão, uma palavra de salvação, as verdades da Sagrada Escritura até o teu coração. No vídeo de hoje eu quero falar com você acerca de quatro vontades que fazem parte do nosso dia a dia, quatro vontades que nos cercam. E as vontades que temos e que fazemos, elas trazem consequências para a nossa vida. Elas têm poder de definir o nosso futuro, se será um futuro bom ou ruim, se será um futuro de bênçãos ou até mesmo de maldição, se será um futuro de sucesso, de ruína, se será um futuro de salvação ou de condenação. Nós temos diante de nós todos os dias, nos cercam quatro vontades. A primeira vontade é a nossa vontade. Nem sempre a nossa vontade é uma vontade boa. Nem sempre a vontade do ser humano lhe trará consequências boas. Na maioria das vezes, traz consequências ruins. Pois o ser humano ele tem uma natureza pecaminosa, uma natureza errada, um DNA pecaminoso. Faz parte do ser humano. Quando alguém nos aflige, nos insulta, nos ofende, logo a vontade da carne, da natureza humana é revidar e pagar com a mesma moeda. E isso pode trazer consequências ruins. Às vezes a pessoa ela sente vontade de ajudar alguém com uma cesta básica, com uma boa ação, e ela sente paz na sua alma. Essa vontade que ela fez, uma vontade dela de ajudar alguém, uma boa ação, agradou a Deus, foi aprovado por Deus e vai lhe trazer consequências boas. Mas na maioria das vezes não é assim. O ser humano ele faz a sua própria vontade e às vezes é uma vontade que lhe traz consequências desastrosas, até mesmo a perda da própria vida. Quantas não são as pessoas que chegam a ter um diagnóstico médico e o médico fala para elas: olha, você tem que parar de fumar, você tem que parar de comer isso aqui, senão você vai acabar morrendo. E a pessoa, ela, por não abrir mão das suas próprias vontades, acaba continuando com aquela vida, com aquele tipo de alimentação, aumentando o dano na sua saúde e até mesmo chegando ao óbito. Eu lembro de casos da vida real. O meu pai era um usuário de nicotina, fumava 4, 5 carteiras de cigarro por dia. Chegou ao médico e o médico disse: olha, seu Abel, se o senhor a partir de hoje não cessar essa vontade diária de fumar e fumar com tanta frequência, o senhor vai morrer. E ele bloqueou, ele decidiu a partir daquele dia abandonar aquela vontade que ele tinha de fumar. Está vivo até hoje com 72 anos. No entanto, eu tenho um colega que recebeu o mesmo diagnóstico e o mesmo conselho, a mesma orientação médica, mas saindo do consultório com poucos dias ele disse: não, eu vou deixar a minha vontade de fumar, eu já vivi muito, se tiver de morrer, eu vou morrer, eu vou continuar fumando. E com poucos meses ele acabou perdendo a própria vida. Portanto, pense, reflita antes de fazer a sua vontade que está diante de você diariamente. Quais as consequências que essa vontade estão trazendo para você? Elas podem trazer consequências ruins para a sua vida espiritual, familiar, sentimental, profissional e até mesmo física. Pense nisso. A segunda vontade é a vontade dos outros. É a vontade dos outros. Quantas não são as pessoas que por decidirem fazer a vontade dos outros, de um parente, de um filho, de alguém, elas acabam se prejudicando. Eu já conversei com pessoas que disseram: pastor, eu acabei fazendo a vontade do meu primo, emprestei o meu cartão de crédito e foi acumulada uma dívida impagável e hoje estou com a vida financeira na ruína porque eu acabei fazendo a vontade dessa pessoa. Quantos jovens estão hoje no mundo do tóxico, estão na sarjeta, viciados, e muitos até perderam a vida porque, movidos por influências erradas, acabaram fazendo a vontade de colegas, amigos, entre aspas, e hoje estão com a vida arruinada e muitos até perderam a própria vida. Na Bíblia nós encontramos pessoas que tiveram um final ruim e que trouxe consequências para a vida dela e a vida dos outros e até mesmo a sua família, fazendo vontades erradas, vontade própria e a vontade dos outros. A exemplo de vontade dos outros, nós temos também
Adão, ele fez a vontade de Eva, da sua mulher. Por não dar ouvido à voz de Deus, acabou fazendo a vontade da sua mulher. E olha o final, o que foi que aconteceu. Foram expulsos do paraíso e o pecado ele entrou na humanidade. Consequências de uma vontade que ele fez de alguém, da sua esposa. Abraão, do mesmo jeito, Deus lhe prometeu um filho e disse: olha, o teu filho, o filho da herança, da promessa, ele será gerado de você. Sara vai ter um filho, creia. No entanto, Sara, que era uma mulher incrédula, acabou insistentemente nos ouvidos de Abraão, persuadindo, pedindo para ele deitar com a sua serva, com Agar, para ter um filho, porque ela não tinha mais condições de ter um filho. Abraão então cedeu à vontade de Sara e se deitou com a escrava, e assim nasceu Ismael. Hoje nós temos grandes conflitos aí fora, lá em Israel, muitas guerras. Hoje são consequências de muitos anos atrás de uma vontade errada de alguém que Abraão fez. Olha as consequências que essa vontade errada de Abraão trouxe. Sansão um dia decidiu fazer a vontade de Dalila, um homem forte, destruía os inimigos, uma força incomparável, mas decidiu fazer a vontade de uma mulher, Dalila. E fazendo a vontade dela, acabou sendo pego pelos inimigos, tendo os olhos vazados, ficado cego e teve um final trágico. Tudo isso porque ele fez a vontade de alguém, não pensou, não refletiu, e isso trouxe consequências ruins. Quando você for fazer a vontade de alguém, de um filho, de um amigo, de um parente, reflita, pare e pense quais as consequências que essas vontades elas vão trazer para você, para a sua vida e até mesmo para aqueles que te servem, tá certo? A terceira vontade é uma vontade que você não deve fazer jamais. É a vontade do diabo. Se você fizer essa vontade, se você continuar fazendo essa vontade, você está caminhando para um final de sofrimento, de tormento, um final de condenação. E qual é a vontade do diabo? Quais são? A mentira. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. A vontade do diabo é roubar, é matar. A vontade do diabo é que você desagrade a Deus, é que você viva no pecado. A vontade do diabo é que você não congregue, não se alimente da palavra dele, que você não dê credibilidade, não obedeça à palavra de Deus. A vontade do diabo é tudo aquilo que é oposto a Deus, é que você continue uma vida desagradando a Deus. E no mundo que a gente vive hoje, a sociedade que a gente vive, veja quanta violência, quantas coisas ruins que a cada dia aumentam, porque as pessoas vivem fazendo, infelizmente, muitas delas, a vontade do diabo. Essa é uma vontade que você jamais deve fazer. Entenda, essas 4 vontades, elas nos cercam, estão diante de nós todos os dias e temos que tomar a decisão quando for fazer essas vontades. Essa terceira vontade do diabo, você jamais deve fazer. E a outra vontade, a principal, a primordial, é a vontade de Deus. Essa sim vai abençoar a sua vida aqui na terra, vai abençoar a sua família, vai abençoar a sua vida espiritual e vai te levar para a vida eterna, a vontade de Deus. O Senhor Jesus, certa feita, disse assim, lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 21, depois você lê o capítulo todo, Jesus disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha que coisa maravilhosa. Não adianta chamar Jesus de Senhor, dizer que Ele é o Senhor da sua vida, até estar em uma instituição cristã, mas se você não estiver fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Essa vontade vai abençoar a tua vida, vai te dar uma vida nova e vai te conduzir à vida eterna. Jesus continua falando nesse texto o seguinte: naquele dia, muitos vão dizer, mas eu estava na tua casa, em teu nome eu operei milagres, eu estava na tua casa, eu expulsei até demônios. Mas Jesus vai dizer para eles: o que é que adiantou tudo isso se você não fazia a vontade do meu Pai que está nos céus? Jesus vai dizer para essas pessoas: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. E o destino dessas pessoas será um destino cruel, terrível, um destino de condenação. Portanto, pare, pense, reflita.
Essas 4 vontades que nos cercam, que te cerca diariamente. Você tem feito essas vontades? Quais têm sido as consequências? Pense antes de fazer a sua própria vontade. Quais as consequências da tua própria vontade? Quais as consequências que trarão para a sua vida? Pense antes de fazer a vontade de alguém, até mesmo de um filho, de um parente. Quais as consequências? Deus está aprovando essa vontade? A sua vontade, a vontade de outra pessoa que você vai fazer? Jamais faça a vontade do diabo. E acima de tudo, aconteça o que acontecer, faça a vontade de Deus. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, te ajudou, te esclareceu, te motivou, ajude a gente nessa caminhada evangelística. Nos segue para mais vídeos como esse. Curte o vídeo, comenta, compartilha para essa mensagem chegar para mais pessoas. Eu sou o pastor Arnaldo Silva. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo.